Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. E para desespero de Damares Alves, o episódio de hoje vai tratar sobre a nossa luta pelo direito ao aborto, bandeira polêmica até mesmo entre os chamados progressistas, cuja proibição até os dias de hoje impõe centenas de mortes por ano somente no Brasil. E segundo a antropóloga Débora Diniz, se todas as mulheres que fizeram um aborto estivessem presas, o Brasil teria 4,7 milhões de presidiários. E Bolsonaro, quando assumiu a presidência, declarou: enquanto eu governar, não haverá aborto. A gente não tem dúvida disso e é lamentável constatar que nos governos do PT também não houve. Mas por que um procedimento extremamente simples do ponto de vista médico é motivo de tamanha discórdia? O feto já é vida? A mulher morta importa menos? É uma política de extermínio das mulheres negras? Afinal, de quem é o direito de decidir? E hoje, extrapolando as regras que nós mesmas criamos, estamos aqui com 3 ilustres convidadas, com a trabalhadora do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, Marília Lacerda. Dá um oi pra gente, Marília. Oi. Trabalhadora da Saúde do ABC Paulista, Jennifer Tristan. Dá um oi pra gente. Olá, todo mundo. E com a trabalhadora terceirizada da Saúde no Rio de Janeiro, Viviane Ramos. Bem-vinda também ao nosso podcast. Dá um oi pra gente. Olá, pessoal. E eu queria aproveitar também para agradecer a Rita Frau e a Patrícia Galvão, que nos ajudaram na coleta de dados e informações para esse episódio de hoje. O filósofo Sócrates, há milhares de anos atrás, na antiguidade, dizia que o aborto era um direito das mulheres e os homens não tinham voz nesses assuntos. No século II, o filósofo Epiteto disse que é equivocado comparar uma estátua ao cobre em estado de fusão, assim como comparar o homem ao feto. Aristóteles, também filósofo, chegou a dizer que o feto era totalmente carente de alma antes de superar 40 dias da sua concepção. Bom, fica claro que o aborto é um problema social e histórico que atravessou todo o desenvolvimento da humanidade e chegou até o século XXI sendo um tabu. Isso só não é surpreendente porque nesse exato momento existem no Brasil cerca de 11 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Essas são provavelmente parte de um setor da população que acha que nós estamos tomando um suco de laranja e de repente pensamos, vou fazer um abortinho. Ou estamos no cinema e lembramos a hora do aborto. Como se o aborto, tal como concebido na sociedade, não fosse uma espécie de tortura, como muito bem definiu a antropóloga Débora Diniz. Sim, é um triste direito, como também definiu o revolucionário russo Leon Trotsky. Mas mais do que isso, condensa milhares e milhares de anos de opressão patriarcal. A questão é que aceitar a ideia de que as mulheres podem decidir sobre o seu próprio corpo e escolher não ter filhos caso engravidem de forma indesejada seria aceitar que o papel da mulher na sociedade não é o de reproduzir, ter filhos ou de apenas ser mãe. Seria aceitar um passo decisivo contra o patriarcado, ainda que não suficiente para destruí-lo, né? Seria confrontar todas as igrejas que usam da fé da população para potencializar a dominação do Estado. Mas seria também, pasmem, impedir a morte de centenas de mulheres, garantir saúde física e emocional para mulheres em todo o país, seria dar um passo na luta pela nossa emancipação. E isso, de fato, é desesperador para pessoas que consideram que até mesmo a Elsa do Frozen seria um plano diabólico contra a família tradicional brasileira. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Bom, essa pequena obra-prima da literatura brasileira tem como autora, claro, Damares Alves, que está longe de ser o público infantil da Disney. Mas não é que as meninas de 10 e 12 anos na Argentina tiveram uma capacidade cognitiva um pouco maior do que a Damares e passaram os últimos anos explicando para os seus pais, de outra geração, que o feminismo é uma força imparável e que o aborto é uma questão de saúde pública? Essa foi a maré verde na Argentina, que alastrou por todo mundo o símbolo do lencinho verde pelo nosso direito ao aborto.
Então, relembrando essa luta internacional, Jennifer, dá um panorama da situação do aborto do mundo afora, mostrando que sim, esses dados também têm cor. É isso mesmo, Diana. O tema do aborto é um tema que se arrasta há anos na humanidade. Tema que é de direito exclusivo de quem engravida, e as mulheres arrancaram esse direito lá na Rússia em 1920. E em 2020, fazer esse debate mostra o caráter autoritário e machista do capitalismo. Uma universidade nos Estados Unidos estudou que mulheres de 15 e 44 anos, divididas por continente, a cada 1.000 abortam 17 na América do Norte, 19 na Oceania, 29 na Europa, 34 na África, 36 na Ásia e na liderança dos dados a América Latina e o Caribe, com 44 a cada 1.000 mulheres. Segundo a OMS, 55 milhões de mulheres fizeram aborto no mundo entre 2010 e 2014. Desses, 45% foram de maneira insegura. É claro que a gente tem que levar em conta dois aspectos. Que existe uma grande subnotificação, porque muitas mulheres abortam e acabam morrendo pelo procedimento precário, feito de forma ilegal, e eles deixam de ser contabilizados. O outro fato é que os países mais pobres são os mais afetados. Na América Latina, somente 4 países têm um aborto legal: Uruguai, Guiana, Cuba e Porto Rico. Enquanto isso, a República Dominicana, El Salvador, Haiti, Honduras e Nicarágua são os países que mais penalizam as mulheres pela prática do aborto. E o Uruguai prova que a legalização diminui brutalmente a mortalidade. Nos países onde existe restrição, 1 a cada 4 procedimentos são feitos de maneira ilegal. E onde é totalmente legalizado, 9 a cada 10 procedimentos são feitos de maneira segura. E aqui no Brasil, as mulheres negras e indígenas são as que mais sofrem, sendo as mulheres negras as que mais morrem em decorrência de abortos clandestinos. É chocante ver que muitas mulheres realizam um procedimento na ilegalidade, sob risco de vida. E as mulheres ricas, ainda que elas também sejam criminalizadas, elas conseguem pagar pelo procedimento, que custa em média uns 5 mil. Ou ir a algum país legalizado para poder realizar o procedimento lá. Mas no Brasil, onde o salário mínimo é de R$ 950, e as mulheres pobres acabam morrendo sem ter formas de pagar ou de se livrar dessa gravidez indesejada. No Brasil, a cada 4 mulheres mortas por aborto clandestinos, 3 são negras. É um número gritante. E a maior parte, 93% dos países onde o aborto é proibido ou tem leis restritas, são países em desenvolvimento. Mas o contrário também é verdade. Os países que são desenvolvidos, o aborto é legal. Na prática, hoje, 50 países realizam abortos, sendo que apenas 32 é totalmente legalizado sem restrição. Essa legalização foi fruto de muita mobilização e organização das mulheres, que prova que a nossa luta, junto à classe trabalhadora, é capaz de arrancar os nossos direitos. Sim, os dados aí são realmente escandalosos, né? Principalmente quando a gente sabe que é um procedimento simples. Apesar de traumático, né? Como a Jennifer também comentou, ainda que o trauma tem também muito a ver com a questão da clandestinidade, né? A gente, inclusive, sempre aponta que as mulheres ricas, elas podem abortar e as mulheres pobres morrem, né? O que é evidente, né? Que acontece. Mas isso também não significa que não seja uma experiência totalmente traumática e em clínicas clandestinas, né? Você é sedada, saber que a polícia pode chegar a qualquer momento, te encontrar numa situação completamente vulnerável, enfim. Mas o fato é que mesmo sabendo, né, que as mulheres trabalhadoras e pobres são maioria das que morrem, é também um fato que entre a classe trabalhadora tem muito preconceito com esse tema, né? Com muita influência da religião. A gente está aqui hoje com a Marília, né, que vai poder contar como foi a evolução das suas opiniões sobre esse tema, né? Contar um pouco essa experiência, e depois a Viviane vai abordar um pouco essa questão da religião também, né? Num momento, inclusive, em que o Bolsonaro acaba de colocar no Ministério da Justiça um ministro terrivelmente evangélico. Bom, eu vou falar um pouco sobre como eu via, né, e como eu vejo hoje. Antes de participar da primeira reunião de mulheres sobre o tema do aborto, eu tinha uma visão um pouco equivocada sobre o assunto. Hoje eu tenho até um pouco de vergonha de falar que eu era contra. Mas era mais por questões familiares, por questões religiosas, né, das coisas que a gente vai aprendendo quando é criança. Eu achava que a mulher que tinha coragem de interromper, né, uma gravidez, ela não tinha esse direito, né, de engravidar. É óbvio que ao longo da vida foram várias coisas que foram agregando aos valores que eu tenho hoje, né? E eu vi relatos de mulheres falando que não tinham condições de criar os seus filhos,
que poderiam passar fome, ia faltar coisas básicas para se manter. Outras que sofriam abuso sexual tanto nas relações como fora das relações também, que acabavam resultando em uma gravidez indesejada. Outras que, por descuido, por não conhecer todos os métodos contraceptivos, acabavam engravidando. Mulheres que perdiam emprego se engravidassem, ou que poderiam ser transferidas de local de trabalho para longe de casa, para acabar forçando a demissão, né? Ou mesmo aquelas que não conseguem um trabalho por estar gestante, sabe? Então, assim, entre tantos outros motivos, né, tantas histórias, eu fui vendo, na verdade, que são valores deturpados, né, de uma sociedade machista, que ainda nos dias de hoje quer decidir sobre a vida das mulheres, né, e sobre os nossos corpos. Eu decidi por ter filhos, né, 2, e sou feliz por essa escolha, né, mas eu percebo que quem tem que tomar essa decisão é a própria mulher, né. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, na verdade, do meu primeiro filho, eu estava desempregada. E o pai dele não estava comigo. E numa entrevista de emprego, que eu fui aprovada, durante o exame admissional, eu fiquei meio tremendo de medo do médico, porque ele apalpou minha barriga e eu sabia que se ele tivesse certeza que eu estava grávida, eu podia perder a chance de conseguir a vaga, né? E mesmo assim, né, eu escolhi ter os meus filhos naquele momento e hoje em dia, por diversos motivos, eu não teria, né? Porque tudo recai sobre a gente, sabe? É difícil tomar a decisão dos rumos da nossa própria vida, né? Eu fico pensando se cada uma que morre por aborto clandestino, se não tem o seu valor. Eu acho um absurdo, porque podia ser qualquer uma, podia ser comigo, sabe? E por decidir não ter outro filho, teria que ser sentenciada à morte? Tipo, eu acho que não, né? A vida da mulher tem o seu valor. Até porque ter o filho, né, não significa que a gente vai ter plenas condições para manter a criança, para se manter, né? Não significa que a gente vai ter um bom emprego, um salário digno, que a gente vai ter apoio financeiro, psicológico, que vai ter creche, né? Significa que você vai ter uma pessoinha totalmente dependente de você por muitos anos, né? Então, assim, é por isso que eu defendo, né, com todas as minhas forças, que as mulheres tenham o direito de decidir. Bom, assim, eu vim de uma família bem religiosa e esses temas não eram explicados na igreja ou dentro de casa. Eram sempre tratados como temas complicados ou, às vezes, um tabu. E eu lembro que eu vi um documentário brasileiro que se chama Clandestinas, que fala de experiências de mulheres que tiveram de lidar com o aborto de formas diferentes, né? E ele me chocou muito e eu fiquei pensando e decidi questionar a minha mãe do que ela achava disso. E eu lembro claramente dela dizer que isso era uma vontade de Deus para com as mulheres, porque era dado um dom para a gente da maternidade, de gerar vidas, e que a gente não poderia questionar isso porque foi papel dado às mulheres de multiplicarem. Esse comentário me fez questionar muito. Primeiro fato de que a igreja, e normalmente os líderes religiosos, sempre se baseavam na Bíblia para poder ditar o que as mulheres devem fazer, vestir e, principalmente, quais são as nossas obrigações na sociedade. E porque era sempre um dom só da mulher, de gerar, cuidar, educar e etc. E daí, estudando mais, eu me toquei que a intenção da igreja, com a ajuda do Estado, era manter o controle sobre os corpos das mulheres, baseado numa fé ou uma crença, numa ideia de que os nossos corpos não eram nossos, e sim de uma divindade ou uma religião, e numa lógica completamente irracional que coloca nas mulheres a obrigação de reprodução, para dar prosseguimento à família, e que sem isso a gente não seria feliz ou realizada, e que a gente estaria cometendo principalmente um pecado contra Deus. Mas aí eu fiquei pensando naquele discurso, né, do não matarás e da defesa da vida. E aí eu questiono, não matarás quem? E a vida de quem a gente está defendendo? Porque os abortos seguem acontecendo até entre as mulheres religiosas. E a cada dia a clandestinidade segue matando mulheres das formas mais bizarras e brutais. E esses mesmos líderes que defendem a vida, defendem que depois que nasce, a obrigação passa a ser da mulher de cuidar. Tem até aquele famoso ditado, né, horroroso, de quem pariu e bateu que balance, né? E a igreja, junto com o Estado, não dão a mínima em quais circunstâncias vão estar colocadas após o nascimento.
defender a legalização do aborto tem que estar ligado à necessidade da separação da igreja do Estado, porque a gente não pode aceitar que as igrejas decidam por nós e que o Estado seja conivente com isso. Temos que lutar por um Estado laico, onde as mulheres têm o direito de decidir sem a imposição da igreja, líderes ou crença. E isso não quer dizer que as mulheres serão obrigadas, como a igreja dá a entender, né? Que se a gente não quiser, a gente não vai fazer. Mas se a gente quiser, a gente vai ter o direito garantido pelo Estado de realizar esse aborto. Com certeza, Viviane. E eu queria comentar aqui, porque eu fiquei lembrando de uma coisa, achei impressionante o relato da Marília também, né, essa compreensão, né, mais profunda do que significa o direito ao aborto. E eu me lembro até hoje, Marília, da sua intervenção num congresso dos trabalhadores da Universidade de São Paulo, né, onde a gente trabalha, inclusive, onde a gente conseguiu aprovar a bandeira do direito ao aborto, né? Um grande exemplo aí, né, no movimento sindical, mas não foi fácil, né? Ali se expressou também todo tipo de preconceito, argumentos religiosos, e tiveram muitas falas bem fortes de várias companheiras, mas a fala da Marília foi emocionante, eu acho que realmente foi decisiva ali para a gente conseguir aprovar essa bandeira em um congresso de trabalhadores. Né? Isso que a Viviane explicou sobre a questão da religião, acho que é fundamental. E não é uma questão da religião em si, né? A gente é materialista dialético, né? E, portanto, ateus, né? Enquanto marxistas, mas a gente insiste que não se trata disso, né? Por isso eu gosto muito também do fato de existir um movimento chamado Católicas pelo Direito de Decidir, é um nome excelente. E a questão é que esse debate da vida é realmente uma farsa, né? Porque não estão defendendo a vida, estão defendendo a morte. E não existe também ser a favor ou contra o aborto. Quem está contra o aborto, na realidade, é a favor do aborto clandestino. Né? E toda essa campanha da Damares pelo feto, fica postando um monte de feto na página dela, você só tem feto naquela página dela. É uma coisa tão ridícula, as mulheres estão morrendo. E, além disso, é uma hipocrisia também, porque tem milhares de crianças nas ruas. Os bolsonaristas não estão nem aí com isso. Né? Acho que por isso foi tão potente a sacudida que a Maré Verde na Argentina deu com esse debate, né? Porque teve que abrir uma discussão em toda a sociedade, mobilizou muito, né? Ainda que pela falta de radicalização do movimento, por confiar muito nas instituições, né? Eu acho que o movimento deveria, inclusive, ter tido mais política para se ligar ao movimento operário, acabou sendo aí derrotado, não foi conquistada essa demanda ainda, mas a mobilização segue. Na Irlanda foi conquistado, ainda que está enfrentando também uma série de burocracias aí para implementar. Mas, na verdade, né, pensando também, é meio fácil vociferar aqui contra Damares, Bolsonaro, ficar falando contra todo esse pessoal, que a gente, enfim, são aqueles que já tem uma unanimidade entre a esquerda, são nossos inimigos, né? A gente concorda com isso. Né? Ou aquele pessoal que tentou vender, que era progressista, né? Tipo a Tabata Amaral, essa aí enganou bastante gente, né? Na verdade, mais uma aí contra o direito ao aborto. Mas realmente, né, falar contra todos esses é mais fácil, mas assim, não dá pra gente fechar os olhos nesse tema. Foram 13 anos de governo do PT e o aborto não foi legalizado. É um fato, né? Afinal, o que aconteceu? Né? A Jennifer vai explicar um pouco pra gente. Bom, no fim das contas, o direito ao nosso corpo fica na mão dos políticos e o nosso direito é usado como barganha. O PT abandonou a pauta das mulheres. Foram 13 anos de governo, onde em nome dessa dita governabilidade e diálogo, ele rifou as mulheres e deixou principalmente as mulheres negras reféns dos abortos clandestinos. Em 2009, o PT fez um acordo, que foi o Acordo Brasil-Vaticano, onde mistura a religião com os parâmetros do Estado, que é laico. E o direito ao aborto também é deixado de lado. A Dilma abandona esse discurso para dialogar com uma base católica. Em 2010, a Dilma lança a Carta ao Povo de Deus. Para adquirir votos, ela dialoga com os católicos e evangélicos, cristãos de modo geral, afirmando um compromisso com a fé. Em 2013, o PT coloca Marco Feliciano, que é inimigo declarado das mulheres e dos LGBTs, na Comissão de Direitos Humanos, onde o mesmo quer retroceder no direito ao aborto e impedir que ele seja debatido com educação sexual nas escolas, um dos princípios básicos para conscientizar de abuso sexual de menores, respeito da diversidade sexual e de gênero, e, consequentemente, a diminuição de gravidez indesejada no caso de orientação e prevenção. No mesmo ano, Eduardo Cunha assume a Comissão de Constituição e Justiça com o objetivo de atacar o direito das mulheres. Junto ao Padre Tom, eles propõem a PL 5069,
que implica em comprovar com exame de delito, no caso de estupro para a realização do aborto, o que não era necessário, dificulta a venda de medicamentos abortivos que incluem a pílula do dia seguinte, e a lei garante que profissionais da saúde possam se recusar a atender ou administrar qualquer remédio para ajuda de casos de gravidez indesejada. É um retrocesso absurdo que o PT não combateu. Muito pelo contrário, seguiu tentando chegar em acordo com a bancada evangélica num país que, eu repito, é laico. A bancada evangélica já interferiu diversas vezes com fundamentos religiosos nos debates e temas que são de assuntos ligados à saúde pública e à educação. Não se pode governar um país com bases e preceitos religiosos, pois a vida da população, das mulheres, dos negros e dos LGBTs se defende com direitos garantidos e não com acordos religiosos. Como se não bastasse, em 2018, o Haddad, na sua agenda de campanha, fez um acordo com os católicos evangélicos que não trataria do tema do aborto. Isso com o objetivo de conseguir a base de votos que fechava com o lunático do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, por outro lado, nunca negou seu ódio aos setores oprimidos. Mostrou desde sempre que a classe trabalhadora é sua inimiga, com retirada de direitos e ataques que caem de maneira categórica sobre os negros e negras desse país. Pregou ser um cara a favor da vida, mas, na primeira mostra, ele deixou claro que a única vida que serve a ele é a vida dos ricos empresários. Pois, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a semana passada ele deu um grande "e daí" para as mais de 5 mil mortes que a gente chegou no país. Que apoio seletivo é esse? Que criminaliza as mulheres e não se importa com milhares perdendo a vida em todo o país. Legalizar o aborto é um direito ao corpo das mulheres, a autonomia de decidir sobre a própria vida, uma vez que é a 4ª maior causa de mortes maternas no país. Defender o direito ao aborto é principalmente ser a favor da vida e impedir que milhares de mulheres sigam morrendo por abortos clandestinos. É realmente lamentável, né? Naquele momento, a gente via várias feministas que, mesmo que, enfim, não compartilhassem, né, da estratégia revolucionária que a gente defende, a gente via que claramente lutavam pelo direito ao aborto, queriam aprovar isso, né? E a gente viu elas aceitarem a política do governo petista de aliança com a bancada evangélica, né? E chamar isso de recuo tático, né? A questão é que de recuo tático em recuo tático foi indo para trás e se chegou no golpe institucional, né? Não é possível não enxergar isso agora, né? Ou não foram todos esses políticos da direita, da bancada evangélica, do agronegócio, da justiça ligada à Lava Jato, todos representantes da moral e dos bons costumes, não foram eles os arquitetos do golpe institucional? Claro que foram, né? E o que nos coloca numa situação ainda pior na nossa luta pelo direito ao aborto, porque até mesmo o direito ao aborto nos 3 casos que são permitidos por lei, né, estupro, risco de vida para a mãe e fetos anencéfalos, querem nos retirar, dando lugar a uma série de aberrações, como a chamada Bolsa Estupro e outros nomes aí que foram inventando. E a gente está vivendo um momento muito delicado, né, e particular, uma pandemia, que inevitavelmente vai colocar o tema do aborto como uma questão, né? Ou seja, mais do que nunca a gente precisa entender que o aborto é uma questão de saúde, né? Isso não é um bordão, não é uma frase de efeito, né? É pura realidade. Ninguém melhor do que uma trabalhadora da saúde para falar sobre isso, então vai lá, Marília. Exatamente, eu vejo que é uma questão tratada com total descaso pelos governantes, né? Por enxergarem um número enorme de mortes e complicações e mutilações que acontecem por causa do aborto, que é feito de forma insegura e clandestina, né? Não importa muito qual o motivo que levou a mulher a chegar a essa decisão de abortar, né? O fato é que muitas delas acabam pagando com a própria vida por não ter o direito de decidir se quer ou não levar essa gravidez à frente, né? O procedimento do aborto feito de forma segura nos hospitais é mais simples do que a gente pensa, inclusive com baixos custos, né? Por ano, só com curetagem para lidar com as consequências do aborto feito de forma insegura, com agulha de tricô e coisas desse tipo, né? Como eu já ouvi várias histórias, é gasto cerca de 40 milhões de reais, por exemplo, né? São mais de 170 mil curetagens todos os anos, e sem falar nos casos mais graves, né? Enquanto que a aspiração, que é um método super simples e seguro do abortamento, custa cerca de 120 reais, né?
A pílula do misoprostol, que é o famoso Citotec, custa para os hospitais alguns centavos. Então, assim, custaria muito menos um aborto feito de forma segura nos hospitais do que as internações e as coletagens. E com um risco, né, de complicação muito menor, né? Estima-se que ocorram entre meio e 1 milhão de abortos todos os anos só aqui no Brasil. Se considerarmos que quase a totalidade desses abortos são feitos de forma ilegal e insegura, esse número gigantesco faz com que o aborto seja um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, né? Por isso eu não entendo por que é tão difícil de legalizar, né? Porque o fato de ser ilegal não faz com que deixe de acontecer, né, diariamente. Pelo contrário, né? Acabam acontecendo de forma precária, em clínicas que só têm a intenção de ganhar dinheiro e que não estão nem um pouco preocupados com a vida da mulher, né? Os governos, o judiciário, fecham os olhos para essa questão e deixam milhares de mulheres todos os anos vulneráveis, arriscando as suas vidas e a saúde porque o aborto é proibido. Mas o que a gente pode esperar, né, dos que votam contra o aborto, inclusive nos casos de mulheres grávidas que foram contaminadas pelo Zika vírus, né, que provoca nos fetos dessas mulheres a microcefalia, né? O Zika vírus é a prova da incapacidade dos governos que têm de ter políticas sanitárias para proteger a população. E as mulheres que são contaminadas, que sequer podem decidir se vão seguir, né, com a gravidez, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu ser contra, né, permitir o aborto nesses casos. É um total absurdo, inclusive nesses casos, né, não deixar com que a mulher decida. Imagina a situação dessa mulher, né? Por isso que é um problema, sim, de saúde pública. Bom, então, totalmente, Marília. Primeiro a gente tem que partir da diferença entre a descriminalização e a legalização. Porque se a questão for considerar a mulher não ser presa por fazer um aborto, obviamente isso vai ser um avanço, pois a criminalização, além de demonstrar o controle do Estado sobre os corpos das mulheres e o descaso com as milhares de mortes por abortos clandestinos, faz com que as mulheres sejam humilhadas e se sintam culpadas cada vez mais. Para a gente ter noção, tiveram penas em que as mulheres eram obrigadas a trabalhar involuntariamente em creches. Isso é claramente uma forma de fazer com que as mulheres se reconciliem com o destino que querem nos impor da maternidade. Mas a questão aqui é que não basta só ela não ser criminalizada, mas sim que o Estado deve garantir que isso seja um direito oferecido gratuitamente pelo SUS, como qualquer outro acompanhamento médico, tornando ele legal e seguro, com acompanhamento psicológico, inclusive. Acessível a todas as mulheres, para que pare de acontecer as mortes por abortos. E por isso é fundamental defender a legalização, pois só assim o aborto se tornará um direito. Mas também queremos que haja prevenção, e por isso a gente defende que é tão necessária a educação sexual nas escolas, porque é onde começa a possibilidade de prevenir e debatendo com os estudantes os métodos contraceptivos, mas também a opressão de gênero, o direito de decidir e a livre sexualidade. Mas isso é algo tão negado pela Igreja, pelos conservadores e pelo Estado, porque querem seguir controlando os nossos corpos e as nossas vidas, mas eles usam crianças e adolescentes para ir para frente do Planalto para gritar aborto não, com o apoio do Bolsonaro, no meio de uma pandemia, como a gente viu na semana passada. E junto também a gente deve defender que existam contraceptivos e anticoncepcionais gratuitos e de qualidade para não engravidar e que sejam oferecidos pelo SUS. Por isso, no movimento de mulheres dizemos educação sexual para decidir, contraceptivos para não abortar e aborto legal e seguro e gratuito para não morrer. Muito bom. É isso, né? Esse é o programa que a gente tem que levantar e que nesse momento de pandemia, mais do que nunca, se combina com todas as reivindicações necessárias, né? Que a gente está levantando, como testes massivos, leitos, EPIs, liberação do grupo de risco, contratações, né? E tudo isso também deve culminar na luta por um sistema de saúde único, né? Sob controle dos trabalhadores. E sim, o direito ao aborto, como a Viviane explicou, é um programa simples, elementar. Nenhuma mulher quer fazer aborto, né? Entendam isso.
É um procedimento simples, mas ele é triste. Eu gosto muito da maneira que ele é retratado no curta A Passagem do Cometa, da minha premiada amiga Juliana Rojas. Ele é tratado com muita delicadeza, mostrando tudo que pode passar na nossa cabeça no momento do procedimento. Eu tive aí o prazer de poder contribuir na pesquisa para o roteiro desse curta. Ele, infelizmente, não está disponível, porque tem os direitos do Canal Brasil. Libera aí na quarentena, Canal Brasil, para a gente poder prestigiar a Juliana Rojas. Então, esse é um programa que, se a gente entende que é parte da luta contra essa sociedade patriarcal e parte da luta pela igualdade das mulheres, é algo que deveria ser tomado por todas as organizações de esquerda e sindicatos com muita centralidade, não como um adendo. Infelizmente, hoje é tomado como um adendo, né? Isso que a Viviane explicou sobre a diferença entre legalização e descriminalização é uma questão decisiva. Quando teve o debate sobre a DPF, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF em 2018, a gente do Pão em Rosas foi a única organização que apontou a contradição da esquerda ter rebaixado o seu programa, né, e começar a levantar apenas a descriminalização. Várias companheiras do PSOL aí não gostaram muito dessa discussão, mas alguém precisava dizer, o nosso programa não pode ser menor do que legalização do aborto, né? Simples. Nem confiando no STF, que, diga-se de passagem, apoiou e implementou o golpe institucional. Eu opino, na realidade, que desde que entrou o governo Bolsonaro, ele começou a implementar imediatamente uma campanha permanente contra o direito ao aborto e a delirante campanha da Damares pela abstinência sexual também, né? Então, seria um dever da esquerda, né, como resposta, colocar de pé uma forte contra-campanha ao governo Bolsonaro pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Então, fica aí o meu chamado para o PSOL, PSTU, organizações de esquerda, feministas. Vamos colocar essa campanha de pé agora, é urgente, né? E aí a gente vai ter que relembrar que essa discussão medieval que a gente está tendo até os dias de hoje, há mais de 100 anos, já tinha sido resolvida pelas bolcheviques e pelos bolcheviques, que colocavam a luta das mulheres como um centro do processo revolucionário. Em 1920, foram o primeiro país do mundo a legalizar o aborto como parte das conquistas da Revolução Socialista de 1917, né? E não somente garantindo o direito ao aborto, mas garantindo as condições de saúde pública para isso. E punindo os médicos que se recusassem a fazer esse procedimento, apelando para argumentos religiosos. Esse decreto foi escrito pela Alexandra Kollontai e a gente vai, inclusive, fazer um episódio especial sobre ela também. Esse passo elementar que os operários e operárias russas deram quando tomaram o poder, apesar de todo o retrocesso posterior do stalinismo, né, demoraram, mas olha, décadas para ser implementados em países da Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. 50 anos depois, já na segunda onda do feminismo, os Estados Unidos legalizaram, assim como alguns países da Europa, né? Aí também a mobilização das mulheres foi decisiva. Um pouco antes, em 1965, foi legalizado em Cuba, também como conquista da Revolução. E os dados mostram que os números de aborto diminuem nos países legalizados, né? E não o contrário. Mas na maior parte do mundo ainda não é um direito. Seria uma demanda elementar que as democracias capitalistas teriam condições de garantir. Mas enquanto a gente luta por esse direito, para que nenhuma mulher morra, para que as mulheres negras não sejam esse alvo tão direto do aborto clandestino, para que o Estado e a Igreja sejam assuntos separados, a gente também tem que se inspirar na história das mulheres na Rússia, que, para garantir esse direito e muitos outros, fizeram uma revolução operária e socialista ao lado dos trabalhadores homens da nossa classe, entendendo também que o nosso direito ao corpo, o nosso direito a decidir, nosso direito a ter as nossas próprias regras, deve ser parte de almejar uma sociedade onde as mulheres não sejam violentadas, humilhadas, mortas e possam ter esses direitos mais elementares, mas também acesso a tudo que a gente necessite para ter uma vida plena, E para isso não tem atalho, não tem outro caminho que não seja o de aliar a luta por cada um dos nossos direitos, como o direito ao aborto, que a gente quer para já, agora, com a luta por outra sociedade através de uma revolução operária e socialista, como fizeram as russas em 1917. Sigamos esse exemplo. Gente, obrigada pelos emocionantes relatos aí de todas vocês, vários dados muito importantes. Nosso episódio está chegando ao fim, então queria agradecer. Obrigada, Marília, Jennifer, Viviane. Valeu pela participação de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, obrigada. E
E fica um recado pro Papa que eu sempre quis falar. Tire seus rosários dos nossos ovários. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.